Bolsonaro para você também foi uma farsa? Ah, com toda certeza. E essa farsa, por essa farsa, por ter ajudado essa farsa, eu me culpo até hoje. Assim, eu tenho pesadelos ainda com os momentos em que eu apoiei o Bolsonaro, literalmente. Eu não estou falando de uma coisa que não é literal, é literal. Né? Eu tenho pesadelos ainda na época em que eu ajudava o Bolsonaro, que estava em cima dos caminhões, que a gente saía, né, falando em mudar o Brasil, porque eu estava com o coração, e sempre tive com o coração dentro do Congresso Nacional, de ajudar a mudar o país. Eu entrei com essa cabeça lá. Né? Eu não tinha entrado antes para a política, porque sempre fui contra os partidos todos. Eu achava tudo uma esculhambação, que é uma esculhambação. Eu sou a favor de candidatura autônoma, mas elas não existem no Brasil, né? Infelizmente. Então, assim, eu ajudei alguém que eu sabia que era limitado intelectualmente, era burrão mesmo, só que eu achei que era extremamente honesto. E uma pessoa honesta, pouco qualificada, você resolve isso colocando várias pessoas qualificadas em volta. Então, você se lembra que no começo do governo Bolsonaro, era eu, na liderança do governo no Congresso, as pessoas, todos os deputados e senadores me conheciam pela minha carreira de jornalista, gostassem ou não de mim, ficava mais fácil a comunicação. Era o Paulo Guedes na economia, era o Moro fazendo o papel dele antes de, né, acontecer tudo que aconteceu, fazendo o papel dele na justiça, era o Bebiano fazendo ali a parte, né, de mais de relação com o Bolsonaro e outras pessoas no começo. Então, e o resto era aquele bando de militar lá, né? Que aí é outra coisa. Mas tinham pessoas ali qualificadas que pensavam o Brasil naquele momento, que foram sendo minadas dentro do próprio governo. E eu comecei a ver isso, e comecei a ver, a partir não foi nem da demissão do Bibiano, foi antes, na transição, eu já comecei a ver que ali era uma farsa, que aquele cara por quem eu trabalhei não era exatamente a pessoa que eu acreditava que fosse. E aí eu entrei no momento de negação. Aí o que eu fiz? Eu peguei aquela ideia inicialmente e, em vez de levar para o divã, eu só empurrei para os filhos. Então, assim, ó, os filhos não prestam, os filhos não valem nada, porque não valem mesmo, os filhos são corruptos, e o Bolsonaro é uma vítima É o também dos vozinho. filhos. E não era, Aham. não era. Ele era corrupto também, o pai da corrupção ali no meio da família. Mas eu passei por esses 3 meses, mais ou menos, de negação, até a ficha cair, e eu decidi deixar o governo. Agora, se há uma coisa que o Bolsonaro, vamos dizer, se orgulha, ou pelo menos até hoje, bate no peito e tudo, é de não ter sido corrupto. Nunca fui corrupto e o meu governo nunca teve casos de corrupção. É verdade isso ou não? Não, claro que não, né, gente? É só você ver. Vamos pegar aqui o padrão de vida dos filhos. O Bolsonaro usa também muito essa questão dos filhos, né, para receber dinheiro vivo, passar para a mão dos filhos o dinheiro vivo. A própria mansão que o Flávio Bolsonaro comprou, que ele financiou uma parte da mansão, antes disso foram entregues para o dono da casa 6 milhões de reais em dinheiro vivo, em malas de dinheiro vivo. Esse dinheiro vivo vem de algum lugar, da onde Bolsonaro conseguiu, sendo um deputado federal e antes um integrante do Exército, dinheiro para comprar tantos e tantos imóveis como ele tem no Rio de Janeiro, tudo em dinheiro vivo. Gente, é só seguir o rastro do dinheiro. Isso não são coisas que eu estou falando, a Joyce está contando, são coisas que a imprensa já divulgou. Então não tem como, não existe, não tem possibilidade, Noblar, de uma pessoa ser um deputado federal honesto, ficar rico. Não tem possibilidade, porque morar em Brasília é muito caro, tem mais as contas que você tem que pagar no seu domicílio eleitoral, o salário é bom, mas desconta tudo lá, você recebe 23 mil reais por mês. Você tem 2 filhos, põe na escola particular, aí você tem que pagar comida, você tem que pagar. Eu, pelo menos, pagava tudo do meu bolso, eu não descontava nada da Câmara, porque eu nunca fui esse tipo de picareta aí. Eu não tenho uma nota minha de um prato de comida que a Câmara bancou como banca para os parlamentares. Comigo, não. Mas né, você não tem como pegar alguém que saiu, como a Carla Zambelli, que não tinha de cair morta, e ter um patrimônio para ficar morando na Itália, em Roma, gastando em euro, ou o Eduardo Bolsonaro, que mora numa mansão, a casa dele é uma mansão nos Estados Unidos, é uma coisa que a deslumbrada da mulher dele postou, é outra burra, né? Além de deslumbrada, é burra. Está lá postando uma coisa assim, só a sala de cinema e a sala de jogos. Eu falo, meu Deus do céu, é uma mansão. Né? Então, o padrão de vida que essa gente tem é absolutamente compatível com esquemas altos de corrupção. E aí vamos falar de coisas que para eles são menores. A tentativa de roubo das joias, por exemplo.
Brincando, brincando, só aquele colar da Michelle eram 6 milhões. 6 milhões. Juntando tudo que tinha ali, tinha quase 20 milhões de reais. Então, assim, não é pouco dinheiro. Né? E assim, são muitos empresários ligados ao Bolsonaro, e eu não vou dizer nomes aqui, mas eu sei quem são, não posso dizer porque não tenho provas, e sem provas eu posso ser processada, mas muitos empresários, leiam-se, empreiteiros, que lavaram dinheiro para o Bolsonaro e botaram dinheiro para o Bolsonaro nos Estados Unidos. Pegando Isso dinheiro é vivo, grave. lavando dinheiro do Brasil dentro das empresas e despachando em nome deles mesmos para ser sacado dinheiro nos Estados Unidos para sustentar Bolsonaro caso ele realmente fizesse uma fuga, como ele tentou fazer essa fuga, depois voltou para o Brasil, mas já estava com a barra toda limpa lá, com dinheiro na mão, tudo. Advogados que ficavam ao lado do Bolsonaro são outros que lavaram dinheiro para ele. Então, assim, de honesto, aquilo não tem nada. Infelizmente, quando eu descobri, já era tarde, né? Porque, enfim, eu já tinha virado líder de governo, eu já tinha passado. Se bem que eu me orgulho do meu posicionamento, porque nunca fiz nenhum esquema com Bolsonaro, consegui aprovar a reforma da Previdência. Tem gente que concorda, gente que discorda, mas tudo bem. Na minha avaliação, o Brasil precisava disso no momento. E saí no momento em que eu precisava sair, né? Que era o momento em que o Bolsonaro queria me obrigar a defender o Flávio Bolsonaro no processo das rachadinhas. E Joyce, a história do Bolsonaro, da minuta do golpe, eu lembro que um tempo atrás você tinha revelado que o Mourão já tinha contado para você sobre a minuta. Você pode relembrar dessa história para gente? E o Bolsonaro, desde o primeiro ano dele, ele já era um golpista? Sim, sim. Desde o primeiro ano, eu comecei ainda na transição a ver esse flerte. No segundo ano, no segundo mês do governo, quando ele acabou cortando a cabeça do Bebiano, jogando o Bebiano para fora, O eu Bebiano era o consegui. chefe da Casa Civil, né? É, o Não, ele Gustavo não foi É, chefe Bebiano. da Casa Civil, não. Ele não era chefe da Casa Civil, não. Ele não, estava era na Relações da Institucionais. presidência? É, Ah, Relações Relações. tá. Institucionais. É, É, o é, Gustavo de- Bebiano. o Bebiano, que era, né, apaixonado pelo Bolsonaro, né? Foi muito traído, foi muito machucado, enfim, era muito leal mesmo ao Bolsonaro. Era uma coisa até, chegava a ser até patética a devoção que ele tinha na época pelo Bolsonaro e o que aconteceu com ele, né? Enfim, a paga dele foi muito cara. Mas eu comecei a ver uma escalada de tensão, logo que eu era líder do governo no Congresso, entre o Rodrigo Maia e o presidente Bolsonaro na época. Quem me fez líder do Congresso não foi o Bolsonaro. Só para vocês entenderem, eu já tinha iniciado um processo de ruptura com o Bolsonaro no começo do governo. Eu fui líder do governo porque o Rodrigo Maia, junto com o Davi Alcolumbre, foram lá e me bancaram, por conta de um telefonema. Quando o Bebiano foi cortado definitivamente do governo, eu liguei para o Bolsonaro. E eu estava na casa do Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre estava lá. Para quem não conhece Brasília, a casa do presidente da Câmara e presidente do Senado é colada e tem um portão que você passa de uma para outra, nos fundos. Então é só abrir o portão e passar. E o Alcolumbre passou para o lado do Rodrigo Maia e eu liguei aos gritos com o Bolsonaro, né, argumentando com ele aos gritos de como é que ele fazia aquilo com aliados de primeira hora e como o Congresso ia entender aquilo. O Congresso que seria um aliado de segunda hora se tudo desse certo, né? E dizendo que ele foi um grande de um imbecil. Quando eu desliguei o telefone, o Rodrigo Maia estava olhando para mim com os olhos desse tamanho. Ele falou assim: Ô Joyce, é assim que você fala com o louco? Eu falei, porque Chamar é a de linguagem que louco? ele entende. Foi, é assim que você fala com o louco? Eu falei, porque é a linguagem que ele entende. É essa a linguagem que ele entende. O Davi Alcolumbre olhou para o Rodrigo Maia e falou assim: não é possível. Até então, estava tudo negociado para que eu fosse líder da maioria no Congresso. Porque eu tinha ajudado o Rodrigo Maia na articulação para ele vencer o Baleia Rossi, para o Baleia Rossi desistir da candidatura. Cadê o Baleia? Não, o Arthur Lira, porque a gente conseguiu puxar o Baleia para a aliança do Rodrigo Maia. Tem toda uma história aí por trás disso. E aí eles me dariam a liderança da maioria. Aí o Davi Alcolumbre olhou para mim e falou assim: eu renuncio meu mandato se você não for líder do governo. Eu falei, mas já tem líder do governo na Câmara. Ele na Câmara não, no Senado, que você vai tratar com senador, com deputado e com governo. Que se você falar assim com o louco, você consegue falar com a gente e ser uma interlocutora com o louco. E os dois foram até o gabinete do Bolsonaro no outro dia e exigiram a minha nomeação. Bolsonaro não teve o que fazer. Ele não teve o que fazer, ele não queria, de jeito nenhum, por conta dos filhos e porque eu já estava em confronto com ele.
Mas ele não podia dizer no começo do governo não, justamente para o Rodrigo Maia e para o Davi Alcolumbre numa lapada só. Então reuniram seus líderes, aí já no Palácio do Alvorada, reuniram seus líderes todos, e quem me nomeou líder do governo foi o Onyx. Bolsonaro estava de boca fechada, ele não conseguia abrir a boca. Ele teve que me engolir. Ele me engoliu como líder do governo. E eu fiz o que tinha que fazer como líder do governo, apesar dele. Fiz apesar dele.